Senta que lá vem papo bom! Antes de apresentarmos nossa convidada de hoje, não podemos deixar de agradecer nossos apoiadores e patrocinadores: André Bartolini, Animale Patti Batel, Ali Fracanosa do Salão To You Hair Salon, Família Madalosso, Dior Beauty, PID impulsionando o seu desenvolvimento, Dr. Gustavo Holtz, Dr. Vitor do Centro Hospitalar São Paulo e Leonardo Gotti Consórcio. Muitíssimo obrigada por confiarem tanto nesse projeto e por estarem construindo uma caminhada muito linda com a gente. E nós estamos aí já, acho que no meio da segunda temporada, pensando já na terceira temporada. Então, para isso acontecer, é muito importante a participação de vocês. Então, se deixarem sugestões, comentários, para nós é super importante, porque esse podcast ele é feito para você poder se inspirar, para você poder ter um pouquinho mais de conhecimento também, né, do que é a psicologia, mas também, mais do que isso, se inspirar mesmo nessas histórias de vida dessas pessoas que passam por aqui tão generosamente deixam o seu legado aqui, um pouquinho do seu legado para nós. Curtam, compartilhem, comentem para vocês e ativem as notificações, porque toda semana, às terças-feiras, 18 horas, nós temos um novo episódio feito com muito carinho para todo mundo que está aí do outro lado assistindo e ouvindo. E hoje nós vamos receber uma pessoa super querida e de cara a gente a chama de doutora querida, porque ela é a mãe do nosso doutor querido, doutor Victor, que já esteve aqui conosco, uma profissional ímpar, de uma sensibilidade muito grande, disponibilidade, que vai falar um pouquinho para nós sobre o que é todo esse sistema que nós moramos, mas também que nós existimos, né, desse contexto social onde nós estamos inseridos, e vai trazer um pouquinho também sobre o que vem a ser o psicodrama dentro da prática clínica que ela hoje desenvolve dentro do trabalho dela. Então, nós temos aqui hoje a Mildred contribuindo para o nosso podcast ser ainda um pouco mais leve, mais inteligente e mais inspirador. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E é uma alegria você estar aqui conosco. De cara, já é muito bem-vinda, porque mãe do Dr. Victor, para nós, já é super especial, que é um profissional ímpar e também muito generoso. E agora a gente, mais do que nunca, já sabe por quê, né? Mildred, conta para nós um pouquinho o que te trouxe aqui, um pouquinho da tua jornada, o que você gostaria de dividir conosco hoje. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui, desse convite, né, que vocês me fizeram, abrir esse espaço, esse lugar tão especial de fala, né, lugar de escuta, de fala, de compartilhamento. É muito bom estar aqui falando da psicologia, né? Agora há pouco a gente comentava sobre o lugar, né? É um espaço para isso, posto que a gente está no momento de muita comunicação, né? De muita informação, mas às vezes a gente fica meio perdido nisso, né? Eu atuo aqui em Curitiba, vai fazer 30 anos já. Eu estou formada há 35 e eu vim para Curitiba, né, em função da família e o marido e o filho, como você fala, né? O Vitor, quando eu vim para cá, ele tinha 4 anos de idade. Então é toda uma construção que a gente fez aí profissional, do espaço da clínica também lá em São Paulo, né, da cirurgia lá deles, enfim, daquele trabalho. E eu vim comendo pela borda, que eu falo, né? Porque o meu pai, por exemplo, ele queria que eu fizesse a medicina. Ele já tinha esse desejo, né? Ele falava que eu era menina inteligente, né? E eu pensei, bom, se fosse para fazer uma medicina, eu tenho que dar uma xeretada antes. Quero saber o que é a medicina, quero saber. E eu fui fazer uns estágios em um hospital, eu tinha um amigo médico, e ele falou, se você quiser entrar em centro cirúrgico, olhar a medicina, se quiser entrar em hospital, eu te levo, vamos lá. E eu observei muitas questões hospitalares, e lá dentro do hospital, a psicóloga nasceu. Eu queria muito falar sobre isso, mas assim, nasceu em busca de uma outra vertente, assim, mas eu fui percebendo que o paciente, a pessoa que estava lá no internamento, o próprio médico, não tinha espaço para falar da subjetividade da questão emocional. E às vezes eles falam, porque eu fui para o centro cirúrgico. Você já foi de cara para ver se era aquilo que você queria. Fui lá me meter ali, ajudava, fiz cursos para poder estar dentro, inserida. E aí eu falei, nossa, mas peraí, tá faltando esse atendimento mesmo, né? Da angústia, do medo, da preocupação, do paciente que está lá esperando, de quem está com o paciente. Então, a minha profissão, a psicóloga nasce aí. E aí eu já falei, pai, não vai dar para fazer medicina não, tá? Eu quero fazer psicologia, porque é um atendimento também, é um cuidado também. E veja, até hoje praticamente, porque eu estou inserida na clínica, né? Tem a questão do pré e pós-operatório, e foi por aí. Aí eu migrei, fui fazendo mesmo o consultório, porque eu trabalhava inicialmente em hospital.
Você começou na psicologia hospitalar? Comecei na psicologia hospitalar, dentro de hospital. Então, eu fazia a escuta desse paciente, né? E aí era bem bacana, porque os médicos falavam, o que você falou para ele, que ele veio praticamente anestesiado para dentro do centro cirúrgico, porque as pessoas têm medo, né? Muito medo. Naturalmente tem. Tem umas que são mais, né, mais desprendidas, enfim. Mas eu fazia essa escuta, eu fazia esse acolhimento. E eu falei, é isso que eu quero fazer. Então, eu procurei e fui entendendo que era mais para dentro da psicologia que eu tinha que, né, adentrar, estudar, me aperfeiçoar, enfim. E aí, abri o consultório. Então, não fiquei só no ramo, né, da clínica ou do hospital. Só no hospital, né? Mas trabalhava com muitas cirurgias cardíacas e fui migrando para a cirurgia plástica. Então, muito por conta do teu esposo? Muito, não, é aí que eu conheci ele depois. Ah, você conheceu ele depois. Conheci ele depois. E acompanhava também as cirurgias plásticas, as pacientes de cirurgia plástica. E o consultório, né, acabou sendo ampliado em função de que você atende daí de todo mundo. Vem também. Então, o paciente, meu filho, minha irmã, meu marido, a família, eu atendo famílias, eu atendo grupos, né? E vou gerindo essa profissão aí mundo afora. E você está atuando há mais de 30 anos? Há mais de 30 anos. E como que você foi? Porque hoje a gente sabe que a mulher no mercado do trabalho, ela está num contexto mais normalizado, vamos dizer assim, né? Mas há mais de 30 anos atrás era diferente. Os homens tinham uma expectativa ainda muito maior de que a mulher ficasse mais voltada à família e à casa. Como que você foi trafegando aí para cuidar do seu filho, do seu esposo? Dessa sua pergunta, porque eu digo que eu sou a geração que fez essa transição, eu acompanhei isso, né? E agora ainda, né, mais assim, nesse tempo atual, a transição para o online, né? Mas são lá duas transições. Mas lá para trás eu tive que conciliar. Eu tinha muitas amigas que falavam, não vai dar para fazer a faculdade. Ou porque elas tinham um filho, né? Ou a família, enfim. É difícil. A gente já era uma criação ali ainda ainda vai casar, né? Tinha uma coisa assim na minha geração, vai casar. Fez magistério, já vai casar. Ou lá uma faculdade, mas já casa, tem um filho. Então, em algum momento, elas iam diminuindo a atividade profissional. E eu fui persistindo, eu fui conciliando, porque a minha geração é essa, né? Então, o casamento, a casa, a família, o filho, a escola, né? Essa coisa que você vai driblando, equilibrando os pratos. E acho que deu, né? Até que, então, você diz, né? Hoje do meu filho também, né? De eu poder, né? Falar, agora eu tenho tempo só para mim. Sim. E a profissão que eu sempre fui aí tricotando, fazendo esse bordado, né, na minha profissão, eu podia olhar uma algum momento em que você teve que diminuir o ritmo e aí depois você foi conseguindo... Sempre conciliando. Tá. Sempre. E como que é essa partida do filho também, né? Há quanto tempo ele saiu de casa? Olha, o Vitor saiu de casa já para a faculdade, ele tinha uns 20 anos, hoje ele tem 35. Tá. Né? Então, assim, também eu me lembro que ele levou tudo. Ele levou a bicicleta, foi de as ferramentas e foi estudar fora. Sim. Eu acredito que ali eu senti mais do que quando agora ele já casou, né? Ele fez um movimento de ir para a vida dele, para a faculdade de medicina, que transforma muito uma pessoa, né? Ela tem muito a ver com a vida. É uma formação muito profunda, muito especial. Muito, o ser humano dedica muito, né? Vai cuidar do outro, né? E aí também tem que cuidar de si, né? E aí eu penso que aí que ele foi mesmo. E aí, assim, eu foco mais para mim mesma, volta para mim mesma. O papel de mãe, ele fica um pouco menor. Não que ele termine ou que acabe, mas ele pode ceder um pouco mais para os outros papéis profissional, né? A mulher, a pessoa, que também sou gente, né? A que gosta de viajar, a que gosta de dançar, que faz academia, que gosta de estudar, que gosta de fazer cursos. Sim. Né? Eu digo para as mulheres, quando elas estão com os filhos já indo, como eu mesma, que já tenho a Luísa adulta, né? Já querendo as coisas dela e tudo mais, que essa é a hora da gente resgatar o que foi deixando de lado ao longo da vida e começar a ressignificar algumas coisas, porque tem coisas que já não fazem mais sentido, né? E outras que fazem. Então, é hora também de se realizar em outras áreas mesmo, né? Muitas vezes a gente se dedica mais ao profissional, ou a gente acaba resgatando viagens, lugares que a gente queira conhecer, algum curso ou outro, ou fazer nada, porque levou um bom tempo pra gente fazer nada também, né? É um né? tempo importante o não fazer nada, né? Exatamente. E para lidar com essa utilidade que não é mais útil, né?
Porque é isso, nós continuamos sendo mãe, mas a nossa utilidade é diferente a partir desse momento, né? Eles têm outras demandas que não precisam mais da nossa presença ali. Isso aparece muito em consultório, assim, né? Muito, né? Muito, assim, a questão materna, né? Porque ser mãe ocupa muito da nossa vida, né? Da nossa alma, né? Ocupa muito. Então, se eles vão, é um tempo importante de você voltar para você. Algumas mulheres têm muita dificuldade. Ou a culpa aparece, surge, né? Então, eu sempre olhava para o Vitor, que inclusive é filho único. Pois é, tem esse forma detalhe. assim, né? Ele tem que voar, né? Ele tem que fazer o processo dele. A mãe faz um filho homem virar homem. O modelo é o pai, mas quem vai fazer ele ir para o mundo é a mãe. Ela tem que permitir esse desapego. Tem que soltar, né? Tem que soltar. Mas como o papel materno é muito grande, a gente precisa voltar para a gente e trazer esse papel, olhar, né? Desembrulhar, ver o que tem, o que dá para diminuir. Você tem que cuidar muito de você nesse momento materno, profissional, assim. Você teve alguma dificuldade ou você conseguiu atravessar isso tranquilo? Olha, eu penso que fui bem. Foi bem. Mas eu senti, né? Não, acho que eu tô nessa fase do sentir. Você sente, um apertinho no coração, né? Olha, agora em novembro eu vou fazer 3 anos que eu sou avó. Aí eu olho a minha neta e falo, nossa, eu passei isso, porque você olha aquele bebê, você fala, não vou deixar. Ou então, deixa um pouco aqui com a avó, né? Cuida ali um pouco. Você divide essa demanda, né? Mas, assim, às vezes eu olho e falo, nossa, fiz, foi, né? Tá bom. E só assiste agora também, tô né? Tô aqui. Tem uma coisa muito legal do eu estou aqui. Né? Ele está lá no lugar dele, porque tem que tomar um lugar esse filho, né? Sim. E a gente tem que retomar o seu lugar, que não é só materno, não é só mãe. Eu gosto de ser eu mesma, muito. Você gosta de você, de quem gosto você muito. é? Às vezes ele me liga, mãe, você não atendeu o telefone. Porque agora eu não sou mãe também 24 horas por dia, né? Não tem mais Embora essa a gente necessidade. seja, né? Isso está na gente. Mas essa função desse papel... Essa urgência, essa né? emergência, né? Que tudo é uma emergência. É uma emergência. Quando eu tenho uma ainda de 15 ali, quase 16, eu ainda olho o celular com mais frequência, que vai que, né? Ela mandou alguma coisa, uma necessidade. Mas a Luísa com 23, eu já não tenho mais essa preocupação de que ela pode precisar de mim a qualquer momento. E você também tocou num ponto bem importante, que assim, a minha, né, digamos, transição, assim, né? Então, assim, naquele tempo lá que a mulher era mais para dona da casa e quase que necessariamente acabava indo para um casamento. Era uma formação quase desnecessária. Era uma formação, assim, era natural, né? Se quisesse papel profissional, uma faculdade, ia ter que equilibrar pratos mesmo, né? Então, agora, assim, daqui para frente, também tem essa coisa assim, né? Do Vitor, por exemplo, né? Do filho, né? Eu me perdi um pouco, tá? Fica à vontade, fica à vontade. Mas a gente não tem uma ordem assim necessária. É tanto assunto que vem na cabeça. É para ser um papo bom mesmo, é para deixar vir. Mas eu queria falar dessa questão da transição também, né? Em relação a esse mundo. Né? Assim, as coisas mudaram muito também. Então, quando você fala, eu olho o celular da minha filha, né? Tá? A gente como mãe, enfim, profissional, pessoa, né? Enfim, hoje em dia a adolescência mudou, né? Hoje em dia os filhos mudaram, então mudou muito o mundo, né? Sim, porque quando eu comecei a sair, eu comecei a trabalhar muito cedo. Então a minha mãe, ela tinha que esperar chegar à noite para saber se tinha dado tudo certo, porque ela não tinha como me mandar um WhatsApp nem nada disso, né? Era o orelhão ainda, né? Isso. E custava para isso também, né? Ou tinha um telefone em casa que também custava. Pessoas investiam naquilo como patrimônio, isso. Né? Então a minha mãe, ela tinha que esperar. Eu trabalhava durante o dia, estudava de noite, com 14 anos, não tinha essa que não podia trabalhar aos 14 anos. Naquele tempo eu podia. Chegava ali em casa 10h30 da noite, 11 horas, de ônibus. Então ela tinha que esperar eu chegar para saber se eu estava bem. E eu também, se precisasse dela, ia ter que dar conta ou de resolver a situação ou de esperar chegar à noite, porque ia ser mais difícil. Isso. A comunicação era muito mais difícil, né? Eu também vivi já o finalzinho, né, dessa transição e a entrada também dessa velocidade de se comunicar, que também deixa a gente muito escravo, né, de ficar ali o tempo todo. E também eu acho que faz com que as pessoas peçam ajuda
de maneira até às vezes mais banalizada. Será que você precisa de fato pedir ajuda? Será que tudo é assim tão perigoso? Você percebe essas diferenças no modus operandi assim, das pessoas também? Porque parece que o mundo ficou mais perigoso mesmo. Percebo sim. Então, às vezes essa questão de consultório também surge, né? Então, assim, qual é o limite? Será que eu vou atrás da liberdade que eu dou? Solta, olha, liga toda hora, em fase de namoro, em fase de colegas, amigos, trânsito, viagens, né? Assim, como é que é? Sim. Então a gente, né? Que ficou um monitoramento, é uma sociedade do controle. Tá lá, né? o localizador, né? Mas eu sempre penso, né? E conto e conversamos muito sobre que é isso, né? O que eu coloco ali, o que eu planto ali, qual é o valor que eu boto ali na pessoa, qual é isso? Porque é isso que fica mesmo, é isso que na hora da H, né? É o que vem à tona mesmo. É o que vai ser forte nessa hora. Então, o diálogo em casa, liberdade. Mostrar ao mundo como o mundo está. Isso. E ter uma relação com os filhos que eles queiram estar conosco, como eu estava comentando com você antes, né? Que eles tenham esse espaço para trazerem essa escuta, como você disse, para trazerem as questões deles e encontrarem ali suporte mesmo. E também trazer, né? Trazer para dentro, né? Trazer. Os amigos, trazer sempre, fazer uma formação, um grupo lá dos filhos, dos amigos, né? Isso é uma coisa que ajuda muito. Se fazer sentirem em casa de verdade, como hoje né? a gente chama, as conexões, né? Mas estar próximo, né? Agora, falando sobre tudo isso e mais um pouco, né? Um adolescente, por exemplo, você não deve largar a mão dele, né? Não deve largar. Ele precisa do monitoramento. Da conversa, do diálogo, da amizade, do amor, né? Da paz, né? Do equilíbrio. Sim. Enfim. Me fala um pouquinho da tua construção de carreira, né? Então, você começou ali na hospitalar, se preparava, né, esses pacientes pré-cirurgia e pós-cirúrgico e esse sistema que estava ao redor, ou esse núcleo ali, né, que ele estava inserido. E depois, como é que você foi se enveredando para as tuas abordagens, para as tuas especializações, até o momento que você está hoje? É bacana falar sobre isso, né? Porque a gente também vai lembrando, assim, do nosso percurso, né? Eu gostei muito sempre da abordagem sistêmica, mesmo já na faculdade. Porque lá a gente tinha que escolher as abordagens. Não, porque são algumas, né? Já bastantinho, né? Formas de olhar e abordar, né? A teoria, enfim. E eu já me encantava com a sistêmica, porque eu já conseguia olhar, assim, um todo, né? Então... Porque o ser humano, ele é um sistema único, né? Ele é bem particular, né? Então, eu já olhava ele inserido em outros. Eu olhava ele... Eu tinha essa facilidade. Porque, às vezes, você escolhe. Vai lá para uma Gestalt, vai lá para o Jung. Tem muito a ver com a própria pessoa, né? A escolha dessas abordagens, né? Então, eu pensava, já tinha uma facilidade para olhar um todo e vir para... né? Não, diferente lá de uma Gestalt, né? Mas eu entendia que tinha um sistema, né? Que estava inserido em outro, que aquilo funcionava por causa daquela conexão, ou não funcionava por causa daquilo que não estava dando muito certo, o que estava funcional, disfuncional, né? A gente acaba atendendo famílias por conta disso. Tem gente que acha que é sistêmica só atende família, ou só atende grupo, ou só atende empresas, né? Só aquele grupo fechado, né? Mas não, ela vai porque a pessoa, o indivíduo que vem para você, ele vem de um sistema, além do próprio sistema dele, corpo, mente, emoção. Ele vem do mundo, né? O mundo é um sistema, daí a gente tem microsistemas, né? Você vai olhando ele em todos esses papéis, lugares sistêmicos mesmo, né? Então, às vezes, a gente entende, né, que tem muito dessa pessoa por conta do sistema, né? E transgeracional, né? Linha de vida, linha do tempo, enfim. E aí, quando hoje a gente estava, né, falando um pouquinho antes, o psicodrama entrou nisso porque eu tenho um pé lá no teatro. Eu já trabalhei muito com teatro. É mesmo. Então, eu falava, eu fui para o psicodrama achando que tinha uma coisa do teatro, assim. Porque a gente começa a falar, psicodrama, né? Vai fazer cena, enfim. Mas o psicodrama, ele é uma técnica que eu também utilizo. A gente vai para a cena temida, né? Volta lá para a conversa difícil, né? Então, eu uso como técnica, eu gosto muito. A gente lá na formação do psicodrama disse que a psicodrama deixa a pessoa pelada em praça pública, porque você vai ver aquilo tudo de novo. Desnudar, né? Desnudar, então você pode olhar de novo, né? Sair... Né, olhar, entender, compreender, e fica muito sistêmico também, né? Então eu trabalho muito dessa forma, é fácil para mim, entende?
E a gente estuda as outras também, né? Então, a gente às vezes pode estar atendendo uma abordagem sistêmica e lembrar lá de uma coisa da psicanálise, né? E lembrar lá de uma coisa do Jung, né? O ser humano é tão simbólico, né? Ele tem que fechar as questões, né? Então, a gente vai entendendo as abordagens, você vai usando, assim, né? E eu fui foi indo por aí. E é bem bacana. Então, já tem de grupos, né? Enfim, famílias. Que eu acho que funciona muito bem quando você tem essa afinidade, como você diz, de trazer mesmo. Eu tenho sempre uma questão sobre o psicodrama de maneira muito sutil sobre o risco da revitimização. Quando coloca o paciente novamente nessa cena, é possível ou qual é o momento que você não vai caber aqui o psicodrama? Veja, a gente faz isso em contexto muito protegido, né? Em setting terapêutico, né? Então, a pessoa não vai estar sozinha, a gente vai com cuidado, a gente vai com respiração, né? Olha, vamos lá olhar aquilo. Um preparo. Vamos olhar de novo, tá tudo bem. A gente pausa, congela, cuida, né? Pergunta, vai fatiando, né? Vai olhando, né? Vai fazendo esse processo, né? Sim. E aí, assim, né? Vamos fazer uma interferência, né? Vamos ver de novo. Como seria ser, né? Como seria se fosse, se não fosse, né? Porque daí a gente trata aquilo, né? Retrata, cura, trata, né? Tratamento, né? Sim. Sim, existe um estudo por trás e um preparo para atender aquela pessoa e um projeto terapêutico. Ah, sim. Não é mesmo? De uma sessão entrar na outra, para que aquilo vá realmente acontecendo como desenvolvimento, né? A gente faz um psicodrama individual, né? Mas quando é em grupo, né? A gente costuma dizer que o grupo sustenta, né? Então, você pode ali falar, gritar, chorar, fazer tudo de novo, sofrer. O grupo dá esse continente, né? Que muitas vezes você não consegue, às vezes, nem lembrar de algo que foi tão duro e difícil, e ali você pode trazer. E aí eu acho que entra uma coisa importante, eu queria saber como é que você pensa sobre, que é exatamente as relações acontecerem também de maneira mais físicas. Como que você tem percebido isso em consultório, esse momento social das relações virtuais e do impacto na saúde mental? Líquidas e descartáveis, né? Impacta a saúde mental de forma forte, profunda. Porque o psicodrama, ele pode até acontecer no virtual. Eu até esse dia estava assistindo uma palestra sobre isso, daquela técnica mais conhecida que é a cadeira vazia, né? Que é uma das técnicas mais faladas, né? Que mais falam muito dessa técnica, desde que, claro, todos estejam envolvidos em prol daquilo, né? Sim. Mas até onde isso deve ficar no virtual e até onde a necessidade do físico se faz como um resgate mesmo desse sentir. Veja, a gente também tem que ter esse critério dessa avaliação, né? Sim. O online, ele veio, não tem retorno, é importante, veio para ficar, a gente utiliza muito, né? Mas, no entanto, as presenciais são muito, muito importantes, muito, muito, muito. Quando teve a pandemia, né? Nós tivemos que transferir muitas sessões para o modo online. Sim. E, às vezes, a gente dizia pontuava, né? Olha, aqui, né? Outra técnica seria bem mais interessante. Mas hoje a gente vai fazer dessa forma. Em um momento, aí começou os presenciais. Então, quando, né, no momento, né, a gente pode trazer novamente para uma questão mais presencial mesmo, né? Sim. E voltou ou você ficou bastante no virtual? O tempo que precisou e que foi necessário, né? Porque tinha uma série de protocolos por causa da pandemia, né? A gente cumpriu, mas depois fomos retomando. Hoje tem público online, tem público presencial, tem situações híbridas, né? Que pode ser dos dois modos. Quer dizer, a pessoa está viajando, muita coisa aconteceu, muita gente mora fora. E tem gente que pode continuar de modo online, eventualmente prescreva presencial. Eu falo, venha, dá um jeito, viaja, volta, quando que vem. Eventualmente, né? Eventualmente. E qual que é a faixa etária que você gosta de trabalhar mais? Nossa, que pergunta bacana. Olha, eu atendo toda a faixa etária, menos criança, até 7 anos. Até 10, digamos. Porque o meu consultório não é lúdico, ele não é voltado para criança. E, geralmente, quando vem alguma indicação para criança, às vezes o psiquiatra encaminha uma criança. Mas aí, como eu tenho essa abordagem sistêmica, eu peço, vem a família. Mas, assim, quem que mora na casa? A mãe, o pai, o tio, a irmã, o enteado, a sogra,
Tem animal de estimação? Tem, traz. Vai todo mundo. Vai todo mundo. Porque é visão mesmo, né? O sistêmico traz porque todo o sistema. Porque cada um tem um papel ali, inclusive o gatinho, o cachorrinho, o passarinho. Já tem de gente que o cachorrinho ficou do lado e a esposa foi sentar lá do outro lado, lá. E a gente faz uma leitura, assim, vem um retrato, né? Mas eu não tenho consultório lúdico, porque tem uma estrutura diferente. E geralmente eu encaminho. E quando a criança precisa, o sistema também precisa. Porque ela está inserida ali, então a gente tem que olhar os furos ali. Você acha mais importante que os pais se dediquem ao processo terapêutico ou a criança? Às vezes a família inteira. E às vezes é por conta do casal. Às vezes a gente cai no casal, né? Então, se chama o pai e a mãe, eles vêm facilmente. Às vezes, quando a gente chama o casal... Porque a corda vai arrebentar do lado mais fraco. A criança, ela delata aquele sistema inteiro. E quando a criança já está trazendo um sintoma, já está meio falado. Quando a criança precisa já ser atendida nesse sentido, ela vai para o lúdico, porque ela vai contar lá no brinquedo. Ela vai contar tintim por tintim. Ela vai contar na pintura, ela vai contar no desenho. Ela vai falar, a linguagem dela é essa. O próprio Mas a gente não pode devolver essa criança para um sistema pai, mãe, sogra, cachorro, periquito, papagaio, né? Porque o sistema, às vezes, ele traz tudo isso. Se você não olha ele, né? E geralmente, na maioria das vezes, né? Vai cair lá no casal. Porque criança, às vezes, vira a bucha do canhão, né? E aí o papai e a mamãe ficam lá bonitinhos, dizendo que estão cuidando bem bonitinho. Que a criança precisa da terapia, que a criança vai precisa pra terapia, da terapia. E tudo bem, só que não. E a gente vai e chama o marido e a mulher. É verdade. E às vezes eles não gostam muito, mas a criança está pedindo interferência, né? Terapêutica. Você acredita, Mildred, nessa hierarquia que existe familiar, de quem é que está acima, não no sentido de poder, mas no sentido de condução mesmo, né? Dos pais, dos filhos, até dos próprios bichinhos de estimação. E o quanto você vê isso acontecendo de maneira invertida? Tem. Olha, a gente não vai, né, generalizar exatamente, mas tem muito cachorrinho por aí fazendo papel de filho. Né? Tem muita disfuncionalidade nos vínculos. Os vínculos também estão muito adoecidos. Né? Eu faço um vínculo lá com o gato e... De certa maneira é mais fácil, porque o gato não fala, não reclama, não xinga. Eu tenho todo um vínculo amoroso com o meu bichinho, né? Às vezes a gente tem que olhar isso também. Aparece de tudo, né? Aparece de tudo. E essa hierarquia que você fala, né? Tem a ver também com os papéis, né? Então, papel, funcionalidade, o que é funcional, o que vai ficando às vezes disfuncional, o que, né? Assim, às vezes vai para uma coisa muito de poder e autoridade. E às vezes não é por aí, né? Da gente saber qual é o nosso papel e permitir que o outro também faça o papel dele, né? Sim. Dentro daquela família. E não é levar para um machismo ou para um feminismo, mas levar sobre qual é a minha contribuição nesse sistema em que eu estou inserido como mulher, como esposa e como filha e como mãe. Veja, esse é o objetivo algumas vezes, né? Na maioria, né? De tratar da funcionalidade do sistema, seja ele familiar, seja ele de amigos, de grupos de amigos, de grupo terapêutico, de empresa, de casal, marido e mulher, pai e mãe. Eu falo de casal, assim, 2 pintudos não vão dar certo. Alguém vai ter que tirar. Alguém vai ter que entregar esse pinto aí, porque não vai funcionar. Então, é saber deixar-se cuidar também, muitas vezes, né? A gente vive nessa loucura do ter, que é do resultado, né? Da performance. Então, muitas mulheres, e eu me incluo nisso, a gente acaba tendo uma carga de trabalho muito alta e vai se enrijecendo mesmo no comportamento. E quando se percebe sem brecha nenhuma para receber. Vai cristalizando, né? Vai cristalizando. Na Regiana a gente fala vai congelando, né? Vai enrijecendo. Rigidez, né? Exatamente. Quando você... É engraçado, né? Você fala 2 pintudos, mas é bem isso, né? Não é? A mulher anda muito fálica. Muito fálica. Ela, né? Anda indo muito ao ato. Ela indo muito ao ato, né? Não é? Então, assim... A ação, aliás, né? A coisa muito fálica, ação. do poder mesmo, eu também mando, trabalho, eu trago também um dinheiro, eu me banco de certa forma, né? Que luta é essa? Que luta é essa? E isso na família também traz muitas questões, assim, de dificuldades de relação, de função. Hoje em dia, o que eu vejo de pai na função materna, porque isso não era tão comum, né? Não era. Não pai era. Pai na função pai.
Mas hoje em dia, muito pai na função materna e muita mãe na função paterna. Muitas mães, né, lidam com suas famílias sozinhas. Sim, né? Porque muitas mulheres, elas não têm essa opção também, né? Elas não têm, ou elas estão separadas, né? Estão sozinhas, viúvas, enfim, seja lá qual for a condição. Muitas vezes elas estão cuidando daquela família, daqueles filhos, sozinha mesmo, precisando prover, precisando, né, dar conta dos custos daquela família. E também cuidar, e também educar, e também ser mulher e tudo mais, né? Mas quando existe esse homem e essa mulher, ou esse casal, que um é masculino e outro é feminino, dentro desses papéis, né? A gente não vai entrar nem na questão de gênero, né? Quando é que nós, muitas vezes nós mesmas impedimos o outro de exercer o papel. Sim. Na tua história ali, você se viu abrindo mão um pouco de você para exercer o papel de mãe, não tinha como, né? Esposa, e depois retomando, porque dá tempo de fazer, né? Dá tempo, sempre dá. Sempre dá. Tempo. Tem gente que fala, quantos anos, né? Ainda mais hoje em dia com a coisa do etarismo, que eu acredito que não é só, né, para mulher, enfim, para homem também. Para homem não geral, é só para os idosos, é para os jovens, mas como eu falo, a Flávia enquanto disse a outro vida dia não aqui, existe idade. E tem juventude em todas as idades. Né? Existe possibilidades em toda a vida. Toda a fase da vida. Quantos anos você tem? Fala, estou viva. É real, porque a gente pode, né? Eu acho muito legal a gente poder falar sobre tudo isso. Assim, você né? sente o peso do passar do tempo? Não. E você se cuida de que maneira? Porque nós que estamos em consultório, a gente escuta muita dor, muito sofrimento, muita reclamação, né? Como que você se reenergiza, como que você se recarrega? Eu já vou lá para o ponto bem especial que tem a ver com a espiritualidade. Ótimo. Né? O ser humano, ele é espiritual, biopsicossocial e espiritual. E as pessoas não sabem acessar esse campo da espiritualidade, né? Então, gente que trabalha com saúde mental... Agora há pouco a gente estava comentando, né, sobre estar em hospital psiquiátrico, né? Que é um ambiente que é diferente. Né? Então a gente pensa, como que eu vou lidar com isso? Né? O que é isso? Essa dor que a pessoa falou, realmente você tem razão, a gente lida com dores emocionais, invisíveis dores emocionais, de muito sofrimento, né? Aquilo que a gente escuta, né? Sangrando sem cair uma gota. Sangrando né? sem cair uma gota. E dói, né? Dói. E dói na gente. E dói na gente também. Muitas vezes as terapeutas também se emocionam, sofrem juntas, né? Estão juntas no processo. Só que o vínculo é outro, né? Mas tem a questão da espiritualidade, assim. Eu, pessoalmente, tenho muito, assim, esse campo da espiritualidade. Eu vou muito para ele, assim. Num lado religioso? Não necessariamente, né? Eu tenho uma formação católica, mas não necessariamente. Não necessariamente. Mas é uma questão de conexão mesmo, espiritual, de transcendência. De transcendência. Né? De você ir além do que você vê, acredita, olha, vê o mundo... Né? Uma questão de você né? Vamos além disso, né? E aquilo que me dói por quê? O que isso está falando para mim, sobre mim, para que eu possa transformar? Porque a partir do momento que gerou esse desconforto, já é um comunicado. As terapeutas, né? Assim, a formação no terapeuta, né? Ela também passa pelo fogo, né? Toda pessoa que fala, eu vou ser psicólogo, que às vezes a gente saca que que vai ter faísca aí para essa área, né? Sim, que tem um talento, uma tendência, porque né? Tem algo assim, às vezes a pessoa fala, quero fazer psicologia tal, mas tem fala, tem escuta, tem algo que eu falo, vai dar. Né? Porque tem uma profundidade nessa relação, ela é diferente das outras, né? A gente vai para o mundo interno da pessoa. Então, quando às vezes alguém fala uma coisa, eu falo, essa vai ser psicóloga. Eu também penso que as pessoas que vão para essa área precisam se tratar muito, porque a gente passa pelo fogo, né? Você tem que rever toda a sua vida, as suas dores, as cicatrizes emocionais, o que sangra, né? Sem o outro ver. Então, você olha tudo de novo. O processo que você vai fazer junto ao outro, quando o outro te procura, é um processo que você já fez. Ninguém passa no fogo duas vezes, tem que ter feito o seu. Exatamente. O seu processo interno. E a boa notícia é que a gente já passou e a gente sentiu também, né? Tem que sentir, E eu né? acho que humaniza muito mais o nosso papel de cuidador e desenvolvedor, porque eu sei a dor que você está sentindo. Exatamente. E eu sei que dói, mas eu sei de uma coisa muito importante sobre isso. Passa. Se organiza, torna você melhor, né? Uma casca mais firme aí diante da vida, né? O terapeuta tem que estar sempre se refazendo, na verdade, né? Porque o processo não termina, a vida
está seguindo, né? Sempre vem vem o outro, vem de novo, né? Os clientes, pacientes, enfim, né? Que nos procuram, né? E você só vai com o outro até onde você foi. Então, a gente tem que estar sempre se refazendo, porque senão você não atende a demanda do outro. Você vê mudando as demandas nesses 30 anos? Olha, as questões de relacionamento mudaram muito, né? Até porque as famílias ganharam nova configuração, né? As questões de gênero, né? As adoções, o trabalho da mulher, a questão, né, dessa mulher ter mudado tanto nesses tempos, né? Do homem também ter aprendido tantas coisas também. A gente, se vai pensando assim, tem muita coisa que, né, vai ficando diferente, né? E tem algum caso que você tenha passado em consultório que você teve dificuldade de lidar e que você precisou se retirar e pedir auxílio porque aquilo ficou difícil? Que você Olha, logo no início mesmo, mas logo no início, acho que acredito que no primeiro ano de atendimento, de consultório, sim, eu tive sim uma situação, né, que eu tive que buscar supervisão e que ainda não era muito falado, que era um casamento homossexual, né, era um caso bem delicado, né, já de uma família estruturada, e eu não me vi tão preparada para atender aquilo. Então, naquele momento, sim, a gente precisa reconhecer quando a gente não vai dar conta, quando você precisa ler mais. Por isso, a supervisão clínica, ela é muito importante. E deveria ser obrigatório, no meu ponto de vista, que nós fizéssemos horas de acompanhamento terapêutico, porque a nossa vida continua acontecendo. Até um pedaço ali da universidade, eles, né, eles vão te auxiliando, eles vão te mas é uma sugestão, a isso. Né? Mas aí você, né, pensa que vai ficando muito tarimbado. Até o momento ali... Porque a gente vê muita gente que nunca pisou num consultório, né? Você que está hoje na universidade. Dos meus professores, a maioria foi para clínica. A grande Imagino maioria. Dos teus colegas de sala, eles estão se preparando também nesse aspecto de se autodesenvolver? Todos fazem terapia. Ah, legal. Sim. No meu tempo não era. Não eram todos que faziam. Então, tem a terapia fundamental, porque você vai passar pelo seu processo para você poder atender o processo do outro. Não dá para fazer sem. E a supervisão clínica, até um trecho ali, muitos profissionais precisam sim. Porque, veja, você atende sozinha, entre aspas, né? Tem lá o conselho regional, né? Sim. Tem o supervisor clínico. Sim. E tem a sua própria terapia, né? Sim. Que são coisas bem diferentes, bem distintas. São coisas bem diferentes. Então, até um certo trecho lá, você leva um tempo, né, para esse atendimento ficar tranquilo, seguro, você vai ficando mais experiente, né? Não que os pouco experientes não deem conta de atender, né? Eles dão também. Sim, eu acredito nisso que você está falando, que nós vamos até onde nós estamos prontos, né? Aí, e a gente atrai também, né, de certa forma. E esse foi um caso que me lembro, porque foi o primeiro que eu falei, nossa, help. Porque daí entra também nos teus julgamentos, porque a gente não pode ter essa onipotência de dizer, né? A gente não pode, não tem. Deixa comigo. Ai, psicólogo, né? Não é bem Esse assim. Esse poder do papel do psicólogo precisa ser levado por terra. Eu participei de um congresso agora, final de semana, e um palestrante falou uma coisa que eu gostei muito de me lembrar do que ele disse. Nós somos profissionais dos direitos humanos. Não cabe a nós julgar e nem separar, cabe a nós acolher e ajudar. E é exatamente assim. Então, esse lugar de poder, ele não deve existir de, mas eu tenho conhecimento sobre a mente humana, ou, porque eu sei fazer uma leitura biológica ou física e dizer, né, qual é a sua condição psíquica. Isso não existe. Não existe. Mas acho que não vai nem também para esse lugar, porque minha mãe comentou dessa questão desse palestrante ter dito isso, eu falei, nossa, que difícil, né? Porque a gente também tem que quebrar paradigmas nossos internos, que a gente concorda. E olhar e falar assim, eu não posso concordar com isso, não posso achar isso errado ou não, porque eu acho. Mas é o meu pessoal, não é o meu profissional que tem que achar ou não. Então é muito complicado. Nesse caso, ele falava de agressor, ele usou o termo agressor. Então, quando a gente auxilia o agressor, não é agressor para nós. Ele é um indivíduo que passou por uma situação, um fenômeno, e nós estamos ali para acolher e ajudar ele a voltar para o social e seja lá o que for, né? E aí todo mundo, como assim? Mas ele é um agressor, ele tem que ser preso, ele tem que isso, ele tem que aquilo. Não, para nós, profissionais da saúde mental, não, ele não é um agressor, ele é um indivíduo. E é muito difícil, porque essa é a hora que dá essa mistura toda no nosso coração e no nosso mental. Essa é a hora que a gente tem que ir buscar, assim, a supervisão clínica. Que, assim, tá pegando aí, né? Você também tem esse agressor dentro de você, você também tem essa fala dentro de você.
Aí você vai ver o agressor em você. Né? Aí o terapeuta tem que ver o agressor nele. Porque ele não pode olhar para todo mundo e dizer, esse é agressor, esse não é agressor, né? Não dá para ter julgamento. Quando você está atendendo, não dá. Não dá. É campo livre, é campo neutro, né? E é muito lindo quando você adentra mesmo o processo do outro. Porque daí você não está lá, não é a sua pessoa, né? É você junto ao outro. É muito interessante isso que a gente está falando aqui. Isso é muito importante, eu acho, para que aconteça um desenvolvimento pleno, né, dentro do que é o consultório. Muito bom, né, filha? Muito bom. E dentro disso, né, desse voltar-se a si, né, que você começou a fazer a partir do crescimento do teu filho e tal, que coisas que você foi resgatando da mulher, Mildred? Olha, fui resgatando a dança, que eu amo, o teatro, que agora eu estou um pouco de licença por causa da minha netinha. Ah, isso está aproveitando. Mas o teatro, então toda essa questão que eu já tinha, assim, em mim, né? Eu tenho projetos para terceira idade, que é tocar piano, que terceira idade também é um tema horrível, né? Mas a gente sempre tem que ter projetos na nossa vida. Enquanto estou viva, eu quero fazer isso, quero conhecer aquilo, quero estudar piano, quero voltar no teatro, né? Porque personagem deve ter para mim, né? Porque não tem idade para teatro, entende? Então, assim, você sempre tem que ter planos para você mesma. Não é plano B. Até dentro dessa espiritualidade. Planos para você mesma, isso. Né? Que você diz, né? Toda vez que a gente esbarra com uma dificuldade, a gente pensar nesse lugar de transcendência, né? Porque isso é difícil, porque isso me toca. E ter esses planos que, enquanto houver vida, vamos viver. Até porque a gente já sabe que nossa certeza, né, mais certa é que a gente não vai ficar aqui para sempre, né? Sim. Então, isso dá um gás na vida, assim, você fala, eu quero fazer, eu vou fazer, eu estou aqui. Eu ainda estou aqui, eu estou viva. Teve algum momento que você sentiu essa coisa do, vou fazer 40 anos, vou fazer 50 anos? Nunca. Sempre tocou bem, assim. A minha mãe vai fazer 92 anos, aí a gente fala, mãe, e aí? Ela fala assim, eu estou ótima. E ela está. E ela tem 92 anos. Nossa, é bacana, né? Então, às vezes, a gente atende também, porque você sabe que eu também estou inserida dentro de uma clínica de cirurgia plástica, Você ainda atua com esses pré-cirúrgicos? Sim. Ou não existe mais uma demanda? Como que não tá necessariamente, isso? mas às vezes a gente vai lá ao quarto, vai depois, ou enquanto... Se a pessoa está com muito medo... pode acontecer dela estar mais ansiosinha ali, mas ela já vem muito bem preparada com o vínculo que ela tem com o cirurgião. Isso é muito importante, tudo, né? Então, veja, você se entrega, né? Aí faça-se, né, o que eu quero fazer, né? Quero ser linda, maravilhosa. Mas é mais o pós-operatório, porque o pós-operatório às vezes não é um tempo que é muito pensado, considerado, que é chatinho, né? Não é assim, eu vou ficar prontinha, você é prontinha, né? Não, entre o fazer e chegar na expectativa tem uma distância. Às vezes esse tempo pega um pouco, né? O que você pensou que ia demorar? Uma semana? É um mês, tá? Mas isso é falado, mas é que a pessoa vai entrando um pouco em angústia, quer sair, né? E às vezes a gente trabalha isso com um tempo especial, né? Poder ler um livro, poder ver um monte de filme, série, convidar uma pessoa para ir para tua casa, dormir, fazer repouso, né? Porque a vida, quem que pode parar hoje em dia? Ninguém, né? É que hoje em dia fazer repouso é muito difícil. É a parada. O mundo tá frenético, ansioso. Bem doido, né? Você falava pra gente aqui antes do podcast sobre você fazer uma Curitiba para você. Eu fiquei curiosa porque você contou que veio de São Paulo morar em Curitiba, né? Acompanhando a tua família e tal. E aí você precisou se deparar com esse lugar completamente diferente da tua realidade e, né, longe dos teus conhecidos, do teu lugar conhecido também, né? O que foi esse fazer Curitiba? Que Curitiba foi essa que você criou para você? Olha, vamos aproveitar que hoje tá bem frio. Hoje tá bem Curitiba. Tá bem frio, né? Eu brinco, né? Que vim para Curitiba, eu tive que aprender a gostar do frio. Embora São Paulo não seja muito quente mas assim, também, né? É no simbólico que eu tô falando, né? Do frio, eu tive que aprender a gostar do frio. Eu vim lá de São Paulo de um caos, né? É caótico aqui. A gente acostuma e é tudo bom, né? Então, eu nasci lá, meu pai lá, minha família lá, todo mundo lá. Amigos da faculdade, minha vida. Então, quando falaram, vamos mudar para Curitiba, aqui não tinha trânsito, né? Não tinha muita gente. Super tranquila a cidade. Uma coisa meio quieta, fechava para hora do almoço. Os restaurantes de Santa Felicidade fechavam 2 horas da tarde. E lá em São Paulo, como eu comentei com você, o meu pai dizia, vamos ao supermercado 10 horas da noite. Sim. A gente tinha, 10 anos de idade, 12, 13.
Porque São Paulo é muito movimento, então vamos às 9, vamos às 8. Aqui fechava tudo. Então assim, para mim, assim, eu tive que fazer uma Curitiba para mim. Eu tive que aprender a gostar do frio. E quando as pessoas lá em São Paulo me perguntavam, nossa, como é que tá lá? Eu falava, olha, Curitiba é chique. Ah, muito legal. Porque aqui podia usar roupa de frio, enfim, assim, né? Aqueles casacões que tinham, né? Hoje a gente quase não usa, né? Mas eu também passei um processo, né? Porque a gente também comentou sobre sair da zona de conforto, da cidade, que estava tudo o conhecido, né? E vim para um lugar que eu tinha que fazer a minha casa na árvore. E você ainda tem vontade de voltar para São Paulo? Não. Já não depois mais, desses 30 aninhos aí? Porque 30 anos de Curitiba... mudou muito. Eu fiz uma Curitiba bem bonita para mim. Eu fiz uma Curitiba bem bonita para mim. Pegou tudo que era bom. Eu construí ela para mim, né? E aí é o que a gente também comentou. Meu filho tinha 4, 5 anos, hoje ele tem 35. Eu tenho uma neta curitibana. Como é que faz, né? E tem uma extensão dessa família aqui também, né? Ficou e tem aqui a facilidade, né? São Paulo tá ali. Cada vez parece que aumenta mais. Curitiba também, daqui a pouco tem registro aí no meio. Tá quase encostando ali. É muito perto. É muito prático de ir hoje, né? Eu gosto desse trecho de Curitiba-São Paulo. Eu trouxe muita gente para Curitiba comigo. Eu acabei trazendo muita gente. Eu escuto bastante, assim, de conhecidos meus que ou moram aqui em Curitiba e foram para São Paulo ou vice-versa. E muitas pessoas que são de São Paulo vêm para cá, chegam aqui quarta-feira, por exemplo, tem restaurante que não tá aberto. Balada, quarta-feira não existe. Tipo, como assim? É de sexta a domingo. Nem domingo, às ainda vezes. tem uma particularidade curitibana nos horários, eu acho. E a questão também do curitibano ser mais na dele, assim. Então, a gente não vai entrar no elevador e dar bom dia pra todo mundo. Isso. Não existe isso. Vê a pessoa todos os dias. E não é a questão de ser antipático, mas é a questão de... eu tô tão bem na minha, assim, tô quieto, não quero encher seu saco. Não encha o meu também. Tô com frio tô um bem dia, na minha. sabe? Obrigada, não né? vou tô passar, bem na minha. Não vou passar a minha antipatia pra você, não. Vou ficar quietinha aqui que é melhor. Aí eu já sou uma curitibana da avessa, já vou cumprimentando todo mundo. Já quebra isso, né? Você é uma curitibana da vez. E de quem vai de Curitiba pra São Paulo é um baque, porque lá funciona tudo de 24 horas de domingo a domingo. Salão de beleza, academia... À noite, 24 horas. 24 horas. É bizarro. E é a questão, isso é uma diferença gritante, porque em São Paulo a oportunidade de trabalho é enorme. Em Curitiba isso ainda peca em alguns setores, assim. Ainda tem muitas pessoas que eu conheço que falam assim, nossa, eu até tenho aqui um estágio ou outro, mas eu sei que se eu for para São Paulo, e dito e feito, foram para São Paulo e fizeram a vida. Sim. Então, tá na balança, às vezes, nesses quesitos pesa muito mais. Viver lá não é fácil. E poderia ele ter ido para São Paulo e fazer carreira lá, porque teoricamente tinha tudo para também decolar, né? Tinha tudo. Porque São Paulo é uma potência para negócios. Tinha tudo para eles para lá. Eu torcia para ele ir para lá. E ele nunca cogitou? Não. Achou melhor aqui. Ele é daqui? A família dele é daqui? Sim, ele era daqui, exatamente. Ele foi fazer as residências lá. Entendi. E daí ele me conheceu lá. Então eu ainda enrolei ele lá 10 anos. Assim, enrolou bastante. Então, daí teve uma hora que eu falei, 10 anos, né? Falava, não vou. Dei aquela enrolada, né? Sim. Porque tava muito, né? Muita minha cidade ali, né? Sim. Aí, com o filhinho, né? Tinha que já pensar mais uma questão mais sistêmica, né? Sistêmica também, de qualidade de vida, que daí de segurança. você se vê inserida mesmo, não é bem assim, né? Então, assim, a coisa muda. Quando você vira família, né? A coisa muda. O olhar é outro, ele tem que ser ampliado. Quando você vira dona da tua família. Dona da sua família, né? Aí vim. Aí precisa pensar nesse todo mesmo, que alguém vai ter que ceder, né? Alguém vai ter que ceder, né? Enfim. Aí agora é quando eu às vezes falo, nossa, eu tenho uma neta curitibana, olha isso, né? E uma também, graça. Também poder entender, né, os caminhos e as falas do universo, né? Porque a gente não manda, né? Pois é. A gente não manda nas coisas, todas, né? Então a gente também está inserido, né? Tava falando isso para a Luísa outro dia, quando as coisas são truncadas, eu não gosto muito de insistir. Sabe aquela coisa que você quer fazer, mas começa um problema aqui, um problema ali. Eu prefiro parar e deixar que se acomodem, porque eu também acho que existem coisas que a gente não vê e nem tudo está na nossa mão. Aliás, eu acho que quase nada está na nossa mão. Tem uma passagem do Deepak Chopra que fala que é a lei do menor esforço. Mas não que você não faça esforço, mas é que você não usa um sapato que não é do seu número, porque ele vai te apertar e te machucar.
Então, tira o sapato e arruma um adequado. Isso, é bem isso, né? Escuta o silêncio, né? Escuta o silêncio. Você não está falando nada, não tem nada com nada, né? Escuta o silêncio, né? Dê essa pausa. Dá o tempo das coisas. Exato. Que é outra grande angústia em consultório, né? O tempo das coisas. Essa pressa que eu vejo até nos 20, que não é uma coisa do momento atual, né? A pressa dos 20 anos, essa ansiedade para que as coisas aconteçam. E vejo às vezes a Luísa também, até em sofrimento, por querer chegar a lugares que ainda não está na hora de chegar, né, filha? Mas devia estar. Eu queria tanto. Porque a gente, inclusive é um dos temas do meu TCC, a gente olha e vê, nossa, com 30, da Elisa, né? Com 30, eu vou estar casada, vou estar isso. Só que eu, por exemplo, eu saio da faculdade, eu vou ter 25 anos. E em 5 anos eu com certeza não vou conseguir fazer tudo isso. Talvez, foi o que a gente falou no episódio da Flávia da semana passada, que talvez o meu auge mesmo não seja com 30, seja com 50, com 60 anos. E a gente tem que começar a entender isso aqui para realmente pegar a teoria e botar na prática é difícil demais. Difícil demais. Ai, Luísa, mas o que você está falando é tão bom, tão bacana. Sabe por quê? Porque eu fiquei preparada para entrar na faculdade com 25 anos. Tava todo mundo saindo e eu falei, eu vou fazer psicologia, porque fiquei naquela coisa da medicina, né? E eu trabalhava em um hospital. Você ficou trabalhando sem entrar na universidade? Porque eu falava, mas se fosse para fazer a medicina, né? Eu fiquei meio assim, numa coisa ainda indefinida. Eu tive essa graça, essa possibilidade de ficar pensando na minha formação, o que eu ia querer ser. Que coisa boa. É muito... Eu penso que é muito difícil você ter que optar uma profissão com 17, 18... Né? Muito definitivo. Muito definitivo. Claro, você pode fazer mudanças, né? O tempo todo, mas ainda, né, tem gente que você fala em mudança... O pessoal se arrepia, né? Então eu falei, não, quando eu me senti madura, né, para isso. Então, aos 40, como agora há pouco você falou, aos 50, eu tô com 60 anos, eu me sinto muito agora plena agora. Plena assim, para novos projetos, novos planos. Nossa, 25. E outro dia que a gente teve uma outra convidada que ela tem 30 anos de carreira também, ela falou, eu me sinto agora no auge da minha carreira. Eu com 44 sinto que agora que encaixou. Sabe, que eu entendi. E eu me sinto meio pronta para aprontar muito ainda, porque é uma nova adolescência, 50 anos. Sim, é uma virada de chave. E é o mesmo fenômeno, inclusive, de mudança física, hormonal e de emocional. E você, né, tá mais livre para fazer outra faculdade, para estudar, para casar de novo, para ter outra família. Enfim, tá todo mundo fazendo tanta coisa, tem tanta vida ainda, né? Tanta vida. Eu tô viva, eu tô aqui. Né? Que bom. E vamos caminhando para o fim do nosso papo bom. Que delícia, muito. Que papo maravilhoso. Já sabia que ia ser bom. Já passou tudo isso. Passa muito rápido, né? Passa. E a gente ficaria aqui mais tempo ainda. Quero deixar para você uma lembrancinha para você levar um pouco do nosso papo bom para você. Te agradecer muito pela disponibilidade. Quando eu e a Luísa pensamos em nomes, a gente... vamos trazer a mãe do doutor querido. Já imaginava que seria a doutora querida também. Isso a gente fala com todo respeito, porque de fato vocês são muito especiais mesmo, cuidado, né? Eu conheço um pouco melhor o doutor Vitor, fui paciente dele, Luísa também, então não, com certeza não caiu longe do pé, né, filha? Sim. Tá ali, ó, certinho. Tenho certeza que aí, conhecendo você agora melhor, já explica tudo. Então, muito obrigada pela tua disponibilidade, por ter estado aqui conosco. Né? Antes de fazer a última pergunta, agradeço também por ter topado estar aqui, compartilhar um pouquinho do seu pessoal, um pouquinho da psicologia sistêmica, que eu vejo, por exemplo, na faculdade, poucas pessoas também sabem o que é o psicodrama, o que é a psicologia sistêmica, então é muito bom desmistificar um pouco disso, assim, então muitíssimo obrigada. Sim. E para finalizar, o que é para você um papo bom? Para mim, um papo bom é aquele papo que eu posso me sentir feliz, bem, trocando, né? Me sentindo respeitada, respeitando, me sentindo junto. Eu agradeço muito a vocês estar aqui hoje. Foi muito, muito especial para mim. Que bom, obrigada. Muito obrigada. E a casa está sempre aberta, viu? Obrigada. Muito obrigada. E você que está aí ouvindo ou assistindo esse episódio, deixa aqui sua sugestão e lembre-se que na semana que vem nós teremos o próximo episódio. Nós esperamos você. Muito obrigada.